Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre uma projeção de dividendos da Irani, levando em consideração, claro, os lucros que a Irani já divulgou no ano de 2022. Lembrando que, claro, ainda falta divulgar aí os resultados do terceiro trimestre e do quarto trimestre de 2022, claro. Os resultados completos de 2022 a gente só tem no ano que vem, então isso aqui é uma projeção. E fica comigo até o final do vídeo para entender, para acompanhar todo o raciocínio aqui desenvolvido no vídeo. E claro, se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse, então se inscreva no canal, não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, você vai ajudar muito o canal e não vai perder meus próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo que está bem legal. A Irani Honey 3, né, é uma das principais produtoras de papel para embalagens e embalagem de papelão ondulado. Recebeu já mais de 50 prêmios ambientais, né, por conta de seus produtos 100% recicláveis, e esse é um mercado que tem bastante espaço ainda para crescer no Brasil. E aqui no vídeo eu vou então fazer essa projeção de dividendos, porque a Irani vem se destacando pelos bons dividendos no ano de 2022, e também vou fazer no final do vídeo a fórmula de Graham para a gente verificar o valor intrínseco da Irani. E no segundo trimestre de 2022 a gente pode ver que a companhia segue com patamares baixos de alavancagem. Então o indicador aí de dívida líquida pelo EBITDA, né, ou seja, o indicador de alavancagem está em 1,11 vezes. Isso significa que a companhia tem uma dívida baixa aí, que com cerca de um ano, pouco mais de um ano, ela conseguiria pagar todas as suas dívidas, né? E ela vem fazendo uma alocação de capital muito eficiente, então essa é uma dívida aí muito saudável. A gente vê a companhia no momento em que ela realmente está mostrando uma boa gestão, né, da sua dívida e da sua alocação de capital. E esse patamar baixo de alavancagem é muito bom para os dividendos. Então, geralmente as empresas elas acabam pagando mais dividendos quando elas têm um patamar aí de alavancagem mais baixo, né? A gente pode verificar que esse indicador em 2019 era de 3,4 vezes, então a Irani ela era bastante alavancada naquele momento, mas ela reduziu drasticamente esse indicador de alavancagem, consequentemente também aumentou os dividendos. E aqui, analisando os resultados do segundo trimestre de 2022, a gente pode ver que a Irani chegou num lucro líquido aí de 84 milhões. No primeiro trimestre de 2022, esse resultado tinha sido ainda melhor, 112 milhões. Então, se a gente for observar aí 112 milhões do primeiro trimestre de 2022 e 84 milhões do segundo trimestre de 2022, isso significa que a Irani atingiu um lucro líquido no primeiro semestre de 2022 de 196 milhões de reais. Então, se a Irani ela repetir, né, ela repetindo esses resultados no segundo semestre de 2022, vai fechar o ano aí, o exercício, né, de 2022 com um lucro líquido na casa dos 392 milhões de reais. Então, pessoal, esse aqui é um número que, na minha visão, é razoável sim. Basta a Irani repetir esse primeiro semestre, né? Ela repetindo aí, ela vai estar próxima desses 392 milhões de reais. E, salvo engano, em 2021, ou melhor, nos últimos 12 meses, na verdade, a Irani ela teve um lucro líquido aí na casa dos 353 milhões de reais. Então, ela fechar o exercício de 2022 com 392 milhões de reais de lucro líquido não é nada de outro mundo na minha visão. E, claro, a gente tem que levar em consideração o número de ações da Irani. A Irani atualmente tem 246 milhões aí de ações em circulação. Então, se a gente dividir esse lucro líquido aí de 2022, né, o que a gente pode esperar, bastaria ela repetir o resultado do primeiro semestre e dividir esse lucro líquido então pelo número de ações, a gente chega num LPA, ou seja, num lucro por ação para o exercício de 2022 na casa de R$ 1,59. E sobre o número de ações, é sempre bom a gente falar que a Irani ela tem feito programas de recompra de ações, inclusive muito recentemente anunciou um novo programa aí de recompra de ações. E basicamente a Irani ela vai estar recomprando cerca de 10% das ações aí que estão em circulação. Isso é muito bom porque ajuda a gerar mais valor
para os acionistas que estão na base da companhia. Também isso gera mais dividendos, porque o lucro por ação fica maior se o número de ações diminuir, né? Muitas vezes as empresas elas fazem programas de recompras de ações e acabam cancelando ações também. Então isso acaba diminuindo a base acionária e gerando mais valor, gerando um lucro por ação maior. Então a gente pode ver aqui com um lucro líquido na casa dos 392 milhões. Se esse número de ações fosse menor, né, então obviamente o lucro por ação também acabaria indo no caminho inverso, aí seria maior. Então, trabalhando com os dados que nós temos hoje, né, a gente poderia projetar sim para o exercício de 2022 um lucro por ação de 1,59 e, como eu falei, sem esquecer desse programa de recompra de ações que a Irani anunciou recentemente. E para a gente fazer a projeção de dividendos aqui, é muito importante a gente verificar o payout da Irani. Então, em 2020, ela teve um payout na casa dos 50%, 2021 também na casa dos 50%, e agora em 2022 esse payout está na casa dos 25%. Aqui no Status Invest esse valor ele dá um pouquinho abaixo, né? Lembrando que 25% é o mínimo, né, obrigatório, imposto por lei, pela Lei 6404, né? A lei das SA. Então esse número ele dá um pouquinho menor aqui no Status Invest, acredito eu, porque o Status Invest faz aquela dedução dos 15% de imposto de renda retido na fonte dos juros sobre capital próprio. Então o payout líquido, né, ou seja, aquele valor líquido de proventos que cai no bolso do acionista, acaba fazendo então com que o payout fique um pouquinho abaixo, mas 25% é o mínimo, né? E claro, 25% a gente leva em consideração o valor bruto. Então, fazendo a projeção de dividendos aqui, lucro por ação de 1,59, que a gente pode projetar para o exercício de 2022, payout na casa dos 25%, que é o que a Irani vem fazendo. Isso significa então que a Irani pagaria no total aí no ano por ação cerca de 39 centavos de proventos aos acionistas. A cotação atual da Irani é de R$ 7,81, então nós estamos falando de um dividend yield na casa dos 5% para o exercício de 2022. Aí alguém pode dizer, mas eu vi no Status Invest, vi em outros sites, né, de análise fundamentalista o dividend yield na casa dos 8%. E realmente, se a gente entrar lá no Status Invest, a gente vê um dividend yield de 8,25% para a Irani. Então, como que a gente estaria projetando para o exercício de 2022 um dividend yield na casa dos 5%? Isso ocorre porque o Status Invest e outros sites de análise, eles levam em consideração os últimos 12 meses. Então a gente está falando também de pagamentos que ocorreram no ano de 2021, né? Então está em setembro de 2022, então a gente está levando em consideração 12 meses para trás, isso inclui pagamentos ocorridos em 2021. E aqui fica bem claro nessa tela aqui do Status Invest, né? 8,25% nos últimos 12 meses, pagamentos na casa aí dos 64 centavos por ação. E claro, é sempre bom lembrar, essa é uma projeção levando em consideração o payout atual aí na casa dos 25%. Mas a Irani, tanto em 2020 quanto em 2021, ela pagou um payout maior, na casa dos 50%. Então, se esse payout ele aumentar aí, a gente pode ver um lucro por ação de 1,59, que é o que a gente estimou aqui no vídeo, com um payout de 50%, significa pagamento de 79 centavos de proventos aos acionistas. Levando em consideração a cotação atual de R$ 7,81, a gente estaria falando de um dividend yield bem maior, aí, mais atrativo, de 10,1%. Então, claro, a gente tem que analisar esse payout, né, verificar quanto realmente que vai ir para o bolso dos acionistas. E outra coisa muito importante, esse vídeo ele leva em consideração a cotação atual, no momento de gravação desse vídeo, né, de R$ 7,81. Se essa cotação sobe, claro que o cálculo do dividend yield muda, acaba ficando menor. Então isso é normal e eu uso a cotação atual porque eu não teria como adivinhar qual vai ser a cotação futura da Irani, né, se o valor do papel vai estar mais baixo ou mais alto. E analisando aqui, a gente tem que sempre lembrar, por mais que ela esteja com dividendos atrativos e que a gente possa projetar bons dividendos para a Irani no futuro, ela não é uma empresa de dividendos, né? Ela é uma small cap que paga bons dividendos, e sendo uma small cap, a atenção maior está na valorização do papel. E a Irani ela atua aí num setor que tem muito espaço ainda para crescer no Brasil, tem um indicador de alavancagem baixo, como a gente já mostrou, o que é muito bom para que ela possa expandir e também para que ela possa seguir pagando dividendos mesmo no momento de crescimento, de expansão.
E se a gente for ver, ela negocia com um PL de 5 e negocia a 4 vezes EBITDA. A empresa tem uma liquidez corrente alta, na casa de 2,8%, então isso indica aí realmente uma boa capacidade, né, de pagar dividendos, porque ela gera bastante caixa, então ela consegue pagar tranquilamente seus compromissos de curto prazo. E vendo aqui para finalizar o vídeo a fórmula de Graham, para a gente verificar o valor intrínseco da ação, né? Fórmula de Graham que usa uma fórmula aí relativamente simples, né? De 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial da ação. E a raiz quadrada do resultado, né, dessa fórmula é que vai ser o valor intrínseco da ação. Então, o lucro por ação nos últimos 12 meses é de 1,45. Lembrando que a estimativa que a gente fez para o exercício de 22 é um pouquinho acima, de 1,59. Mas levando em consideração, então, o dado concreto aqui, não a estimativa, não a projeção, né? Dado concreto dos últimos 12 meses. Um LPA de 1,45, um valor patrimonial por ação de 4,19. Então, o resultado dessa multiplicação fica 136,69. A raiz quadrada de 136,69 é o valor intrínseco da ação, ou seja, R$ 11,69. Como ela está cotada ali na casa dos R$ 7, R$ 8, né, quase R$ 8, então a gente vê uma margem de segurança aí, o valor intrínseco pela fórmula de Graham é maior, né, do que o valor de mercado atualmente aí dos papéis da Irani. Então, pessoal, Irani realmente uma empresa aí com uma boa gestão, né, baixa dívida, liquidez corrente alta, múltiplos baixos. Pela fórmula de Graham, uma margem de segurança existe, porque o valor intrínseco da ação pela fórmula é maior do que o valor de mercado, e mesmo assim pagando bons dividendos. Aí, se ela tiver um payout de 25%, ela deve pagar cerca de 5%. Se ela tiver um payout de 50%, que é o que ela fez nos últimos anos, pode chegar a 10%. Então, mesmo sendo uma small cap, uma empresa de crescimento em fase de expansão, ainda assim pagando bons dividendos. E eu quero saber se vocês têm Irani em carteira, ou o que vocês acham. Lembrando que nada do vídeo aqui é recomendação de compra ou de venda, apenas compartilho meus estudos sobre investimentos com vocês e aprendo muito com vocês, então deixem comentários aí se vocês gostam ou não da Irani, o que vocês acham da ação da Klabin, também de outras ações, fiquem à vontade aí para comentar os resultados aqui desse estudo sobre a Irani. Aprendo muito com vocês, leio e respondo todos os comentários aqui do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.